6, Êxodo, capítulo 16, NVI. Êxodo capítulo 16, versículo 26, apenas. Eu quero meditar, caminhar nesse texto com você. Durante 6 dias, vocês podem recolhê-lo, mas no 7º dia, o sábado, nada acharão. Vamos repetir? Durante 6 dias, vocês podem recolher, mas no 7º dia, o sábado, nada acharão. Você pode dar um glória a Deus aí? Meus irmãos, antes de eu começar a ministrar, deixa eu te apresentar aqui. Eu tive a alegria no ano de 2025, já quase no final do ano, lançar a minha primeira obra, meu primeiro livro. É uma promessa que Deus também havia me feito, e ele tem como tema, título, Quando Deus Te Chama. Esse livro nasceu de uma mensagem que Deus me entregou. Essa mensagem fala dos questionamentos de quem é chamado por Deus, e geralmente, na Bíblia, todos os homens que foram chamados por Deus tiveram seus questionamentos. Eu também tive o meu. Eu tinha uma crise existencial muito grande. Eu premeditei na minha adolescência, por algumas vezes, matar o meu próprio pai, e Deus, pela misericórdia, não permitiu. Deus me curou por intermédio da palavra. Hoje eu vivo o envio de Deus, né? Eu vivo o chamado de Deus para a minha vida. E eu trouxe esse livro. No final do culto, eu tive pouca fé, irmãos. Eu trouxe poucos exemplares. Nesse período de 4, 5 meses, já vendemos aproximadamente 1000 cópias. Temos recebido muitos testemunhos. Deus tem feito coisas extraordinárias por intermédio desse livro. Você vai olhar e vai dizer: pastor, o senhor é o profeta menor? Sou o profeta menor. Poucas páginas, mas o conteúdo é o conteúdo de Deus para a tua vida. Tá bom? Tenho plena convicção que Deus vai te abençoar. Eu estarei lá fora. Eu costumo vender esse livro a R$30. Hoje eu quero abençoar essa igreja. Com apenas R$25 você vai ser abençoado e também vai abençoar a minha vida. Esse aqui eu quero dar para o pastor Alessandro, no nome de Jesus. Amém? Estarei lá fora. Deixa Deus te usar no nome de Jesus. É isso aí. Ah, meu Deus. Pastor é bom de marketing, né? Meus irmãos, o livro do Êxodo, ele narra um período de transição que Israel vive entre a libertação do Egito, deserto, né? Nesse período de deserto, de transição em direção a Canaã, a terra que Deus havia prometido a Abraão. Você sabe que no capítulo 15 do livro do Gênesis, Abraão teve uma crise, e a crise é que ele estava aguardando ser pai, porque o próprio Deus havia dito que ele seria pai de uma grande nação. E a Bíblia diz que Deus desce por intermédio da sua palavra e cura a crise de Abraão. Neste cenário, Abraão entrega uma oferta para Deus, e a Bíblia diz que Deus vai revelar o futuro para Abraão, dizendo: Abraão, tu vai morrer, ser sepultado em paz com seus pais, mas a sua 4ª geração retornará para esta terra, Canaã. Deus disse, pastor Alessandro, que a descendência de Abraão seria escravizada numa terra que não era deles. Mas o mesmo Deus que revela o período de exílio, ele também diz a Abraão: eles serão escravizados 400 anos. Após 400 anos eu vou libertá-los. E junto com a promessa de libertação, Deus disse: eles sairão do cativeiro com muita riqueza. Posso repetir? Eles sairão do cativeiro com muita riqueza. Pois a Bíblia diz para nós que os 430 anos passam. Israel se multiplica dentro do Egito. Deus levanta um homem chamado Moisés, e por intermédio de Moisés ocorre a libertação. Deus arranca Israel com mãos fortes de dentro do Egito. Eles atravessam o Mar Vermelho e eles acessam
o deserto do Sinai. Eu gosto disso aqui, porque a promessa é que eles herdariam uma terra larga, uma terra boa, uma terra que manava leite e mel. Só que Deus não está arrancando do Egito e os levando diretamente à promessa. Deus não arranca do Egito e os coloca diretamente em Canaã. Deus arranca do Egito e coloca no deserto. E quando Deus coloca no deserto, Deus vai dar uma ordem para Moisés. E a ordem é essa, Números capítulo 13. Moisés levanta 12 espias, um príncipe de cada tribo, e envia até a terra de Canaã. O que nos dá a entender que a promessa não está tão distante assim, ao ponto dos 12 espias terem acesso lá. Deus disse: manda que eles entrem na terra e que eles passam 40 dias montando um relatório do que a terra produz, os povos que estão na terra, se a terra é boa, se a terra é má. Perceba que numa multidão de aproximadamente 2,5 milhões de pessoas, Deus está dando a oportunidade de 12 acessar a totalidade da promessa. Pastor Alessandro, e a ordem de Moisés é a seguinte: o texto diz que era o período da colheita da uva, e a ordem de Moisés é: vai, esforcem-te e tragam frutos da terra. A Bíblia diz que eles acessam a terra, eles passam 40 dias na terra, eles estão vivendo 40 dias de plenitude na terra, e a Bíblia diz que ao sair da terra, retornando ao deserto, eles estão trazendo figo, romã e um cacho de uva que era necessário ser carregado por 2 homens. Olha como a terra era frutífera, olha a potencialidade da terra, ao ponto deles carregando esses frutos, que são evidências que atestam a veracidade da promessa de Deus. Pastora, eles vão dizer na totalidade, de fato, o que Deus falou acerca da terra é uma verdade. A terra mana leite e mel, a terra é boa, a terra é larga. Pastor Alessandro, eles estão carregando evidências que atestam a veracidade da promessa. Só que agora eles não estão mais na plenitude, eles voltaram ao deserto com a missão de edificar quem está no deserto, caminhando, transitando em direção à promessa. Só que a Bíblia diz que quando eles já chegam no arraial, 10 dos espias que estão com porcentagens da terra, frutos da terra, pedaços da terra nas mãos, vão dizer: de fato a terra é boa, de fato a terra produz fruto bom, ao ponto de carregar 2 homens um cacho de uva. Isso aqui me faz pensar, porque de forma natural um cacho de uva cabe facilmente na mão de um homem. Só que a terra que Deus prometeu a esse povo, pastor, produz o que não é comum, produz o que não é normal. Essa terra não é qualquer terra, é uma terra de quem tem promessa. E pega, se você quiser, a primeira profecia, porque terra de quem tem promessa não produz o que é comum. Terra de quem tem promessa produz o que é fora do comum. Você consegue? Eu sou irmão, displayando daquele mesmo. Olha para quem está do teu lado aí, diga para ele: terra de quem tem promessa produz o que é fora do comum. Extraordinário é produzido na terra de quem tem promessa. Ordinário é produzido na terra de quem não carrega uma palavra. Eu vou liberar uma profecia para quem quiser pegar. Essa empresa que Deus te colocou no coração para abrir esse MEI não vai produzir o que é comum, vai produzir o que é fora do comum. Esta família vai assustar muita gente, porque o que vai ser produzido na tua casa não vai ser o que é comum, vai ser o que é fora do comum. Por quê, pastor? Porque terra de quem tem promessa não produz o ordinário. Terra de quem tem promessa produz o extraordinário. Vai dar para levantar as mãos? Quando você começar a colher, se prepare, porque não vai parar só em você. Você vai ter que pedir ajuda por aquilo que Deus vai derramar sobre a tua vida. Valverde vai ter que ver o que Deus vai fazer na tua casa. Nova Iguaçu vai ter que ver o extraordinário que Deus vai operar na tua vida. Escute, eles estão carregando o que é fora do comum, evidências, mas ainda é porcentagem, não é plenitude.
E 10 dos espias vão dizer: é melhor a gente se contentar com isso. É melhor a gente se contentar com a porcentagem. É melhor a gente se contentar com os pedaços, parafraseando. Por quê? Porque a terra é boa, mas não podemos tomar posse da totalidade. A terra é boa, mas não podemos tomar posse da plenitude. E por que não podemos? Porque vimos lá filhos de Anak, filhos de gigante. Existe um povo lá que mata o seu povo. E nós somos como gafanhotos aos seus olhos. Nós somos como gafanhotos aos teus. E eles nos vê também como gafanhotos. E pastor Alessandro, eu fiquei pensando nisso. Porque não são os inimigos, não são os filhos de Anak, que está olhando para quem está promessa e dizendo: você não vai tomar posse da totalidade porque você é fraco. Não são os habitantes da terra que está dizendo: você não vai viver a plenitude porque você é pequeno. É quem tem promessa que está olhando e dizendo: eu me vejo como gafanhoto aos olhos deles. E Deus falou algo no meu coração simples, mas que pode edificar alguém. A maneira que eu me enxergo determina onde eu vou chegar. Eu vou liberar mais uma vez. A maneira que eu me enxergo determina onde eu vou chegar. Tem alguém se enxergando pequeno demais e dizendo: é melhor a gente se contentar com pedaços. É melhor a gente se contentar com porcentagens. É melhor a gente se contentar com isso porque não podemos viver a plenitude. Não sei se você conhece alguém assim. É melhor ficar aqui mesmo. É melhor ficar nessa casa mesmo. É melhor ficar nesse emprego mesmo. É melhor ficar com esse carro mesmo. É melhor viver dessa maneira mesmo porque somos pequenos para viver a plenitude. Alguém que não se julga capaz de viver a plenitude de Deus. Só que enquanto tem 10 contaminando a congregação, a Bíblia diz que Caleb vai dar um grito e vai dizer: calem-se, subamos animosamente, porque certamente o Senhor entregará a terra, a plenitude em nossas mãos. O que Caleb está dizendo, pastor? Aleluia, Alessandra, ele está dizendo: eu não vou me contentar em viver de pedaços, sabendo que eu carrego uma promessa de plenitude. A promessa que eu carrego não é para viver de porcentagens. A promessa que eu carrego é que eu vou viver a plenitude de Deus. Olha aí para quem está do teu lado de novo e diga: o que Deus tem para você não é pedaços. O que Deus tem para você não é porcentagens. O que Deus tem para você é plenitude. Você vai viver a plenitude nos teus sentimentos. Vou lembrar. Você vai viver a plenitude no teu casamento. Você vai viver a plenitude nos teus negócios. Você vai viver a plenitude na tua saúde. Você vai viver a plenitude no teu ministério. Por quê, pastor? Porque Deus não te chamou para viver de pedaços. Quem vive de pedaços é quem não carrega uma palavra. Quem vive de pedaços é quem não carrega uma promessa. Quem vive de pedaços, uma hora dessa, está se entupindo de cocaína, tomando todo tipo de antidepressivo, ou quem sabe se enchendo de bebida alcoólica, mas amanhã vai acordar e dizer: foi pedaços, acabou, foi porcentagens. Você não, você está no 4º dia do 6º dia profético, dizendo: eu vou viver a plenitude de Deus sobre... Ah, irmão, meu corpo arrepiou. Aleluia. Eu senti uma graça de Deus descendo na Rompendo em Fé. E tem gente de mão levantada. Eu vou liberar mais uma vez. Se prepare, porque o que Deus tem para você em 2026 é pleno, é completo, é inteiro. Meu Deus, meu Deus. Pastor Alessandro, Caleb vai dar um grito e vai dizer: subamos animosamente, porque certamente o Senhor entregará a plenitude, a terra nas nossas mãos. A Bíblia diz que Josué crê junto com Caleb. E porque eles estão pregando uma mensagem favorável, uma mensagem de fé, a Bíblia diz que quem não acredita, e não basta não acreditar que vai viver a totalidade, eles pegam pedras para apedrejar quem crê. Porque não basta eles não crerem que não vão viver. Tem alguém que não acredita que não vai viver, mas ao perceber que você crê, está no texto, pega a pedra para matar. Porque se eu não vou viver, ele também não vive. Se eu não vou entrar, ele também não entra. Só que enquanto eles estão com pedra para matar Josué e Caleb, a Bíblia diz que a glória de Deus desceu no arraial. E quando a glória de Deus desceu no arraial, desceu para justificar Josué e Caleb.
Porque a Bíblia diz que ele vai gritar: Moisés, essa geração é incrédula. Eles não viram os sinais que eu enviei no Egito. Eu trouxe eles até aqui. Eles atravessaram o mar vermelho de pés enxutos. E agora não creem na minha palavra. Eu vou matar todo mundo no deserto. Eu vou matar todo mundo no deserto. E vou recomeçar por intermédio de você. Moisés, um homem sábio, um líder nato, vai dar um grito para Deus dizendo: Senhor, se o Senhor matar eles no deserto, o que as nações vão dizer? Que o Senhor arrancou eles do Egito e não foi capaz de entregar a promessa na mão deles. Como se Moisés estivesse dizendo: pegou ele sujo, maltrapilho, arrebentado, e não vai entregar a totalidade na mão deles. Deus vai dizer: tá bom, Moisés, então é o seguinte, a geração de 20 anos para cima vai morrer no deserto, porque não creram. Porque não creram. Não é porque tem promessa, é porque não creu na promessa. A gente canta que quem tem promessa não morre. Não morre quem crê que vai viver a promessa até que ela se cumpra. O que Deus está dizendo é: porque eles não creram na minha palavra, na promessa, vão morrer no deserto. A geração de 20 anos para baixo vai acessar a terra, junto com Josué e Calebe, porque eles creram na minha palavra. Moisés, é o seguinte: para cada dia, que eles passaram na terra, eu vou acrescentar um ano. Eu vou acrescentar um ano. Pastor, então Deus está totalizando 40 anos de deserto no Sinai. Deus está dizendo que o que era para ser rápido se alongou, se estendeu. A estadia no deserto agora vai ser mais demorada. E com isso parece que foi arrumado um problema. Por que, pastor Sandro? Porque o deserto não produz. Segundo alguns historiadores, o deserto do Sinai atingia acima de 60 graus durante o dia e poderia facilmente matá-los de insolação. Durante a madrugada atingia às vezes -0, e eles poderiam morrer de hipotermia. No deserto eles estavam vulneráveis porque não tinham estrutura para suportar o deserto, fora serpentes venenosas, escorpiões, que em Deuteronômio 8, o próprio Deus diz que livrou eles. Então eles estão num ambiente de transição que não tem estrutura para suportar. E quem colocou eles lá? O Deus que fez promessa de uma totalidade. Deus colocou eles no deserto, e o próprio Deus entende que eles não têm capacidade de sobreviver ao deserto, e ainda carregando riquezas, porque no Êxodo eles estão saindo do Egito, e a Bíblia diz que Moisés disse: pedem aos egípcios ouro, prata. E a Bíblia diz, pastor, que os egípcios estão despojando riqueza sobre os filhos de Israel. E por que eles estão despojando riqueza sobre os filhos de Israel? Porque eles sentiram penas dele? Não, porque Deus disse há 430 anos antes para Abraão: vou libertar, mas vão sair do cativeiro com muita riqueza. Vão sair do cativeiro com muita. Aí Deus está usando os egípcios, que escravizou durante 400 anos, para entregar na mão deles o que Deus disse que seria deles. Posso liberar? Porque quando Deus quer cumprir uma promessa, Ele usa até os egípcios. Mas aquilo que é teu vai vir na tua. Eu vou de novo. Se for necessário, Deus usa até os inimigos, mas aquilo que é teu vai vir na tua mão. Não se espante se nesse mês, se nesse ano, se nessa semana alguém bater na tua porta ou alguém te ligar e for surpreender você, porque pessoas que você nunca imaginou patrocinar um projeto que Deus te prometeu, você vai perguntar: por que isso? É Deus dizendo: porque quando eu quero cumprir uma promessa, eu uso até quem não é, mas o que é teu vai vir na tua mão. Você consegue dar um tapinha na mão de quem está do teu lado e diga: se prepare, porque quando Deus quer cumprir promessa, Ele costuma surpreender a gente. Ele usa até quem não é para cominar sandaramaraia. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Deus vai entregar nas tuas mãos aquilo que Ele disse que seria seu. Pastora,
eles estão num ambiente inóspito, um ambiente improdutível, um ambiente seco, mas eles estão ricos. E aí, pastor Sandro, e a riqueza deles não garante a sobrevivência deles lá, porque eles têm ouro, têm prata, têm bronze, só que no deserto não tem câmbio, não dá para vender ouro no deserto. No deserto não dá para negociar. Escute isso aqui: não adianta ter riqueza em ambientes desertos, porque Deus entende que entregou riqueza na mão deles, mas a riqueza que eles têm não garante a sobrevivência deles. Então eles estão no deserto, num ambiente inóspito, ricos, e que não podem fazer nada, porque a riqueza que eles carregam não garante a sobrevivência deles lá. Uma hora dessa, quem sabe numa cobertura da Barra da Tijuca, tem alguém desfrutando de muitos dígitos na conta, com carros importados na garagem que nunca foram utilizados, com muitas empresas espalhadas pelo mundo, mas uma hora dessa depressivo dentro de um quarto escuro. Quem sabe se entupindo de droga, chorando, abandonado. Por quê, pastor? Porque tem ouro, tem prata, tem bronze, mas a riqueza que tem não garante a sobrevivência deles no deserto. Deus entende uma coisa: eles estão no deserto, e a única maneira deles sobreviverem no deserto é carregando a minha presença lá, porque só a minha presença pode preservar a vida de quem tem promessa no deserto. Quem sabe eu estou pregando na contrapartida para alguém que entrou aqui com um problema que começou em dezembro de 2025. Já estamos na metade do mês de janeiro de 2026. Você não sabe como vai resolver esse problema. Você não sabe, mas uma certeza você tem. Qual? Vou voltar para minha casa, colocar minha cabeça no travesseiro e vou dormir em paz. Por quê? Não tenho ouro, não tenho bronze, não tenho prata, mas eu tenho Deus no meu deserto. E se eu tenho Deus no meu deserto, eu não vou perecer nele. Alguém levantou as mãos lá. Eu gosto de Davi, porque a casa de Davi vai se tornar um deserto. Absalão, seu filho, vai perseguir o próprio pai. Absalão está rebeliado. Absalão quer o trono, Absalão quer as concubinas, Absalão quer a coroa, Absalão quer o reino. Aleluia. Davi está se enxergando no deserto familiar. Só que olha o que Davi vai escrever no Salmo 3, no verso 5. Eu deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Estou no deserto, mas não perdi o equilíbrio. Estou no deserto, mas não perdi o sono. Estou no deserto, mas estou vivo. Por que, Davi? Porque tem Deus lá no meu deserto. E se Deus está no meu... Ih, meu irmão, o corpo está arrepiando aqui. Pastor, ele vai escrever no Salmo 23, no verso 7. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Por que, Davi? Porque tu tem talento de tocar harpa e expulsar demônio? Não. Por que, Davi? Porque tu é muito inspirado, escreve muitos salmos? Também não. Por que, Davi? Porque tu reina com maestria? Não. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Se Deus está comigo, eu não vou temer os meus. O salmista no Salmo 46 escreveu dizendo: Deus é meu refúgio, socorro bem presente na angústia, portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem pela sua braveza. Olha o que ele diz, pastor Alessandro: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo, e Deus está no meio dela. Se Deus está no meio dela, nós não seremos abalados. Meu corpo está arrepiado, eu vou de novo. Ele está falando de um cataclisma natural, ele está falando de águas turbulentas, de terra se mudando, de terra se movendo. Ele está falando, pastor, aleluia, de um cataclisma, de um maremoto. Ele está dizendo que tudo pode se abalar em torno dele. E dentro desse contexto é Senaqueribe cercando Jerusalém, aleluia, oprimindo os moradores
moradores de Jerusalém, enquanto Senaqueribe está do lado de fora, achando que enquanto ele oprime do lado de fora, quem está do lado de dentro vai morrer seco, vai morrer sem água, porque dentro do contexto tinha que buscar água do lado de fora da cidade. O que ele não sabia era que o rei Ezequias havia construído um duto que trazia água de fora para dentro de Jerusalém. Enquanto ele oprime do lado de fora, do lado de dentro tem alguém gritando, dizendo: pode oprimir daí, pode manchar meu nome daí, pode abalar tudo do lado de fora. O duto trazia água de fora para dentro, lá para o tanque de Siloé, pastor. Quem está do lado de dentro, os filhos de Corá inspirados estão dizendo: aqui dentro há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo, e Deus está no meio dela. Se Ele está, não seremos abalados. Você consegue me ajudar? Pegue na mão de quem está do teu lado, dá uma sacudida nele e diga: tudo pode desequilibrar em sua volta, mas quem caminha com Deus não perde o equilíbrio. Quem caminha com Deus não perde a paz. Tudo pode, aleluia, perder o equilíbrio do externo, aleluia. Jerusalém representa você, Jerusalém representa eu. O que o salmista está dizendo é o seguinte: mancha minhas vestes, fala do meu nome, mas na minha essência aqui dentro há um rio, e se Deus está aqui, eu não vou perder o equilíbrio. Aleluia. Pastor Alessandro, quem tem Deus no deserto sobrevive, não perece. É alguém que tem promessa, que precisa sobreviver 40 anos de transição. O Deus que colocou lá chama Moisés no capítulo 24 do Êxodo e diz: Moisés, eu tenho um projeto. Qual? Eu quero que você construa um tabernáculo. Eu quero que você construa um tabernáculo, porque o meu desejo é habitar no meio do meu povo. E por que Deus quer habitar no meio do povo? Porque Ele sabe que o povo não tem estrutura para esse ambiente de transição. Esse ambiente de transição mata quem tem promessa. Só que Deus sabe a única maneira de sobreviver nesse ambiente que a gente peregrina em direção à totalidade, só com a companhia dele para sobreviver. E aqui não é o povo dizendo: desce Deus, vem Deus. É o Deus que colocou no deserto dizendo: eu quero descer no deserto dele. Posso liberar? Porque quem abandona a gente no deserto é homem. O Deus que coloca a gente lá faz questão de descer e habitar nos nossos desertos. Homens podem te abandonar, homens podem te dar as costas, mas o Deus que te colocou no deserto está dizendo: fique tranquilo, porque eu vou caminhar nesse deserto. Na boca do profeta Isaías ele disse: pode uma mãe se esquecer de um filho que ainda amamenta e não se compadecer do filho do seu ventre, mas eu todavia, o Senhor, não esquecerei de vós. Qual é o projeto de Deus para Moisés? Moisés, eu quero descer no meio do meu povo. Eu vou liberar mais uma vez. Qual é o projeto? Eu quero descer no meio do meu... Olha para quem está do teu lado, diga: Deus quer ser o centro. Diga para ele, diga: Jesus quer ser o centro da tua história. Aleluia. E perceba que é uma atitude unilateral. Não é o povo orando dizendo para Deus vir, é Deus dizendo: pastor, eu quero ir para o deserto dele. Eu vejo graça aqui, porque a graça me enxerga nos mais ambientes de mais declínios. A graça me enxerga no ambiente mais de caos. Eu não clamei para Jesus me achar, foi Jesus quem me encontrou. 7 dias sem tomar banho, drogado, abandonado por família, abandonado por amigos. Ele disse: tu está num ambiente sujo, drogado, ninguém te quer, mas eu te achei. O salmista escreveu no Salmo 40: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Olha o que ele escreve no verso 2: arrancou-me do charco de lodo e me colocou com os pés firmes sobre uma rocha. Pastor Alessandro, não é o salmista dizendo: eu saí de lá para encontrar com Ele. Foi Ele quem foi no lodo, foi Ele quem foi na lama, foi Ele quem me encontrou lá, me arrancou e me estabeleceu sobre
sobre uma rocha. Olha para quem está do teu lado, diga: não há ambiente tão baixo que ele não possa te achar. A graça vai atrás de você. Ele na santa, meu Deus do céu. Você acha mesmo que ele te achou naquele bar, com a irmã te entregando um papelzinho dizendo: Jesus te ama? Tu acha que foi coincidência? Foi a graça dizendo: você pode estar onde está, que eu te encontro nos teus ambientes de mazelas. Você acha que enquanto você estava no quarto depressivo, luz apagada, querendo falar com ninguém, de repente você pegou teu smartphone, ou quem sabe ligou a tua televisão e veio um louvor, com uma palavra, entrou no teu coração, te reanimou. Hoje você está aqui. Tu acha que foi coincidência? Foi Jesus dizendo: sou eu te encontrando nos teus desertos da vida. Meu Deus. Eu quero descer, pastor. Só que para Deus descer, Ele vai dar uma condição. Ele vai dizer: Moisés, Êxodo 25, peça ao filho de Israel que me traga uma oferta alçada. Aí Deus vai classificar a oferta. Ele vai dizer: peça deles ouro, prata, bronze, linho fino, tinta azul, tinta vermelha, pedras preciosas, óleo para unção, pele de texugo. Perceba que Deus está classificando. É Deus quem está escolhendo o que quer. Ele está dizendo: com essa oferta vocês vão construir o tabernáculo e eu habitarei no meio. Eu habitarei no meio. Só que para eu descer, Moisés, eles vão ter que agir. Como? Entregando o que eu dei na mão deles. E eu não quero que tome a força. Eu quero que seja de forma voluntária. Pastor, isso aqui me mexeu comigo. Porque Deus está classificando. Porque Ele sabe que no Êxodo, para um Ele deu ouro, para outros Ele deu prata, para outros bronze, para outros óleo. Deus sabe que na totalidade do povo existe uma riqueza dividida. E nem todo mundo tem ouro. Uns têm, outros prata, outros bronze, outros óleo. Só que Deus está dizendo: para eu descer vai ter que ter um culto. E não é sobre o metal que eles vão entregar. Porque se fosse sobre o metal que eles tinham que entregar, eu não entregava o metal na mão deles, a riqueza na mão deles. Eu não dava o dinheiro na mão deles. Porque foi eu quem dei. Porque não é sobre a riqueza que eu entreguei, é sobre o coração de quem eu entreguei. Porque no deserto, para eu descer, não é a riqueza comprando a minha presença, é o coração de quem eu dei me atraindo. Ah não, eu vou de novo. Pastor, o que Deus está dizendo? Eu quero um culto no coletivo. E eu quero que nesse culto quem tem ouro entregue ouro. Eu não quero ouro de quem tem prata. Eu quero ouro de quem tem ouro, prata de quem tem prata, bronze de quem tem bronze. Porque eu sei para quem eu dei ouro, eu sei para quem eu dei prata, eu sei para quem eu dei bronze. E é o culto do coletivo que vai atrair a minha presença. Pastor, eu entrei hoje no quarto dia dos 6 dias de clamor. E a minha oferta hoje, o meu culto hoje está um culto de bronze. Ou quem sabe o teu culto hoje está de tinta, né? Tu está cansado. Mas Deus está dizendo: há uma condição para eu descer. Qual? Eu quero ver a voluntariedade do coração dele. Qual é a maneira de descer? No coletivo. Quem tem ouro entrega ouro. Quem tem prata entrega prata. Eu sei que você já ofertou, mas já estou falando até de culto aqui. Entrar num culto como esse, cansado depois de um trabalho, eu sei que é complicado. Mas você não chegou aqui de qualquer maneira. O salmista disse que até a vontade de adorar é Ele quem produz em mim. Eu tenho plena convicção de alguma coisa que você trouxe para Deus. E Deus está dizendo: se você se movimentar, se o coletivo se unir, e quem tem ouro entregar ouro, e quem tem prata entregar prata, e quem tem bronze entregar bronze, eu vou descer no meio do meu povo. Olha para quem está do teu lado e diga: qual é o teu culto de hoje? Tu tem um culto de ouro ou tem um culto de prata? Ou não é o problema o valor do teu culto. O problema é você não entregar tendo. Eu vou de novo. Não é o problema o valor. Para Deus não tem problema o valor. O problema é você ter, sabendo que Ele te deu, sabendo que Ele está produzindo a vontade de adorar, e você reter. Deus está dizendo: eu quero descer, mas a condição para eu descer é o coletivo entender e entregar aquilo que eu coloquei nas mãos dele. Escute, eu encerro. Pastor, eles estão com um problema no deserto.
Só que o problema vai ser resolvido se o coletivo entender o propósito. E o coletivo entendendo o propósito é entregando a oferta. Eles entregam a oferta. A Bíblia diz que o culto foi tão bom que Moisés disse: segura, já está suficiente. Eles constroem o tabernáculo, Números capítulo 9. E a Bíblia diz que no dia que o tabernáculo foi construído, a nuvem de Deus parou sobre o tabernáculo. Eu aplico aqui 2 lições para a gente. E a Bíblia diz que a nuvem, pastor, durante o dia era nuvem, durante a noite era coluna de fogo, porque durante o dia o sol não molestaria e durante a madrugada a lua também não. Então eles estariam protegidos debaixo da nuvem. Você sabe que o tabernáculo era móvel, as tendas também. E o texto diz que às vezes a nuvem movia. Quando a nuvem movia, eles desmontavam o tabernáculo, desmontavam a tenda e caminhavam debaixo da nuvem. A nuvem parava, montava o tabernáculo, montava a tenda e habitava debaixo da nuvem. 40 anos assim. E o texto diz que às vezes a nuvem parava 1 mês, às vezes 2 meses, às vezes 1 ano. E se a nuvem tivesse parada, Israel tinha que estar parado. Porque qual era o segredo? Caminhar debaixo da nuvem. Porque se está debaixo da nuvem, está protegido. O ambiente é deserto, mas tem um Deus que me protege. O ambiente é deserto, mas Deus está me guardando. Existe uma discussão teológica acerca da composição do Salmo 91. Uns dizem que foi Davi. Alguns rabinos chegam a afirmar que foi Samuel. Outros dizem que foi Moisés. Eu gosto dessa ideia de Moisés sem poder afirmar, porque olha o contexto: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro. Pastor, o que Deus está ensinando para a gente é isso: se você caminhar com Cristo no centro, porque o tabernáculo aponta para Cristo, e a nuvem estiver por cima, você está guardado, a tua casa está guardada, a tua família está guardada. O ambiente de transição é deserto, mas Deus está guardando, cuidando de você. Posso liberar uma profecia para a tua vida? 2026 será tempo de caminhar debaixo da nuvem, e quem está debaixo da nuvem está guardado por Deus. Pastor, e as serpentes e escorpiões venenosos, se quiserem entrar na minha tenda de madrugada, aleluia, o salmista disse: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua. Olha para quem está do teu lado, diga: primeira lição no deserto, para quem caminha com Deus, é proteção. O ambiente é deserto, mas tem proteção para tua família, tem proteção para tua casa, aleluia. O maligno vai tentar, mas 1000 vai cair de um lado, 10.000 do outro, e tu não serás atingido. Nós estamos prestes a viver, aleluia, mais um caos na nossa nação, pastor. Sabemos que estamos atravessando uma crise, mas quem está em Cristo Jesus disse: sobre esta pedra eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bate na mão de quem está do teu lado, diga: proteção. A tua casa está protegida, a tua família está protegida. Meu Deus, escute. Só que como sobreviver sem nutrientes? Como sobreviver sem alimento? Aí Deus chama Moisés no capítulo 16 e diz: Moisés, dá uma ordem aos pais de família e manda que eles saiam da tenda de manhã. Da tenda de manhã. Vá no arraial, porque eu vou enviar o pão de mel. Eu vou enviar o pão de... Eu vou enviar o alimento. Eu vou enviar a provisão. Eu vou alimentar meu povo. Onde? No deserto. No ambiente de transição eu vou prover. No ambiente de deserto eu vou cuidar. Mas dizem para eles buscar a quantidade suficiente para eles e para quem está dentro da tenda. Para eles e para quem está dentro da... O que Deus está dizendo é o seguinte: eu vou enviar a provisão todo dia. Todo dia vai ter provisão. Mas para ter provisão, acorda cedo. Sai da tenda. Vá buscar. Deus poderia, pastor, dizer: eu vou colocar na mesa quando vocês acordar, já vai estar tudo pronto. Só que Deus está dizendo: enviar a provisão comigo. Buscar a provisão. Olha para quem está do teu lado e diga: provisão não é para quem quer, provisão para quem busca.
Provisão é para quem até tem a predisposição de acordar cedo e buscar. Ela é Minaia. Escute que eu tenho que correr. Pastora, Deus está dizendo: eu vou enviar o pão de mel. E quem vai buscar uma quantidade suficiente para quem está buscando. Mas quem está dentro da tenda esperando vai ser beneficiado por aquilo que eu vou enviar na tua mão. Vai pegar o que Deus vai colocar na tua mão. Não é só para você, vai transbordar para quem está na tua casa. 2026 é ano de abundância de Deus, é ano de viver a provisão de Deus, é ano de Deus manifestar o cuidado dele, é ano do provedor na tua casa. Deus deu algumas lições para a gente dentro desse texto. Ele está dizendo: eu vou enviar o alimento. Mas pega e eu encerro. Pastor, ele disse: eu envio no primeiro dia, envio no segundo dia, envio no quarto dia, envio no quinto dia, envio no sexto dia, mas no sétimo dia não vai ter nada. E por que Deus está falando eu vou enviar todos os dias até o sexto dia e no sétimo não vai ter? Porque o sétimo será descanso. Porque você acha que porque você está no deserto não tem direito de ir no pé no chão? É pé no chão, pastor? Fogo no chão? Não é porque a gente está no deserto que a gente vai trabalhar e nada vai acontecer. Deus está dizendo: você vai trabalhar, mas no sétimo dia, mesmo sendo deserto, eu vou te dar descanso no deserto. Tem gente que não entende, olha para a tua casa e vê, está debaixo de deserto, mas está sorrindo. Está debaixo de deserto, mas está tratando a gente bem. Está debaixo do deserto, mas está em paz. Por quê? Porque eu estou no deserto, mas estou com Deus. E quem está com Deus no deserto diz: ah, meu Deus, deixa eu aplicar aqui rápido. Pastor, eles vão buscar. E quando eles vão buscar, a ordem de Deus é: busca para o dia, não guarda para o outro. Usufrui da provisão do primeiro no primeiro, da provisão do segundo no segundo, do terceiro no terceiro. A única diferença aqui é que no sexto dia ele disse: eu vou enviar a porção dobrada no sexto, porque no sábado será descanso. Posso liberar? Deus disse que ia enviar pão de mel. Pão de... Pastora, quando eles vão buscar, a Bíblia diz que eles pegam do maná ou do pão e dizem: maná. A palavra maná na etimologia quer dizer: o que é isso? E por que eles estão surpresos? Segundo alguns teólogos, o pão de mel na boca do pastor Alessandro tinha um gosto de picanha com queijo coalho. É isso, pastor? Até brincando, Deus me usa, né? Na boca do pastor Alessandro, uma pizza de calabresa, eu gosto também. Pastor, é um Deus que está cuidando do coletivo. Só que em cada tenda, em cada boca, um gosto diferente. Por quê, pastor? Porque cada um tem uma necessidade, cada um tem um gosto, cada um tem um detalhe. É um Deus que cuida do coletivo, mas que agrada no individual. O pastor falou que ontem teve testemunho, hoje teve testemunho, e é o coletivo que caminha com Deus dentro dessa igreja. E se a gente for dando oportunidade, cada um vai falar do gosto do maná que viveu. Pegou, pastor? Cada um vai falar da prova do maná, do gosto do maná que está vivendo. Por quê? Porque é um Deus que cuida da rompendo em fé no coletivo, mas que está agradando no individual, porque Ele sabe o detalhe que você precisa. Eu vou liberar mais uma vez. Ele sabe o detalhe que você precisa. Vou de novo. Ele sabe o detalhe que você precisa. Aí eles estão gritando: o que é isso? Aí Deus está dizendo: vai lá e desfruta da surpresa do primeiro dia, mas não guarda a surpresa do primeiro para o segundo. Ela mandou ela é baraçar. Existem, e no texto bíblico diz que existem algumas pessoas ansiosas, igual o pastor Sandro, que quer garantir o futuro no presente. Só que o que Deus está dizendo para a gente é isso: aprenda a ser surpreendido no primeiro dia.
Só que eu não quero que você carregue o primeiro dia para o segundo. Viva o primeiro dia, se surpreenda no primeiro dia, usufrua no primeiro dia, porque no segundo dia vai ter uma surpresa nova te esperando. Eu vim pregar isso aqui para pôr um pé em fé. Eu não sei o que você viveu até hoje de surpresa de Deus, mas Deus está dizendo: o que eu fiz ontem, eu fiz ontem. Não pegue o que eu fiz ontem e carregue para hoje, porque eu fiz ontem, mas eu também tenho o poder de te surpreender hoje. O Deus que surpreendeu no passado é o Deus que surpreende agora. E o Deus que surpreende agora está dizendo: não se preocupe com o teu amanhã, porque no teu amanhã eu já estou provendo uma surpresa nova. Eu tenho alguns segundos para liberar essa profecia para alguém. Qual é a profecia, pastor? Tem gente que acha que viveu o maná do passado, e que o maná do passado foi o auge da tua vida. Aleluia! Deus, na boca do profeta Isaías, já foi dito aqui pelo nosso pastor, disse: não vos lembrei das coisas antigas, nem considerei as velhas, eis que faço presente uma coisa nova. Eu estou sentindo uma graça do Espírito Santo aqui, pastora, porque Deus está falando na boca do profeta Isaías esta palavra, porque segundo o texto do capítulo 43, eles estão pensando no Deus que abriu o mar vermelho, eles estão pensando no Deus que fez esse milagre, só que agora eles estão no novo cativeiro, uma nova história, um novo ciclo. Ali não tem mar para abrir, ali é deserto, ali é ermo. Deus está dizendo: eu sei que tu está vivendo um milagre passado, só que se você ficar olhando para o retrovisor, você não vai conseguir alcançar o que eu tenho no futuro. Aleluia! Não vos lembrei do que eu fiz no passado, porque o Deus é o mesmo, mas o método pode mudar. Ele é uma fonte inesgotável em sua multiforme graça. Ele te livrou ontem em sua multiforme graça. Ele está cuidando de você hoje e está dizendo: levanta a tua cabeça e caminha para o futuro, porque no teu futuro tem uma surpresa nova te esperando. Eu vim liberar essa profecia para alguém. O auge de Deus ainda não se manifestou na tua vida. Ele não quer que você fique carregando o passado para o presente, porque enquanto você carrega o passado para o presente, o teu futuro vai ficar estagnado. Deus está dizendo: adore por aquilo que eu fiz ontem, celebre por aquilo que eu estou fazendo hoje, e pode adorar por aquilo que eu vou fazer amanhã, porque eu sou ontem, eu sou hoje e eu serei eternamente. Olhe para quem está do teu lado, eu entrego o microfone e diga: tem surpresa nova de Deus para a tua vida. Tem surpresa nova de Deus para o teu futuro. 2026, com todos os desafios que vierem, nós vamos ter um Deus que vai surpreender a gente. Aleluia! Pastora, Deus está dizendo: pode erguer a cabeça, estufar o peito, pode entrar em 2026, porque eu tenho algo novo para manifestar sobre a tua vida. Ele é o Deus que faz todas coisas novas. Ele é um Deus de tão relacionamento. O desejo de Deus é tão está entranhado no povo que Ele nem permite os ansiosos guardar, porque quando os ansiosos guardavam, no dia seguinte estragava. Ele está dizendo: eu quero prover todos os dias. Ela mandou Minaya. Você consegue levantar duas mãos? Duas. Deus vai prover na tua vida. Aleluia. O irmão deu testemunho e disse: eu vi um carro, eu fiquei surpreendido porque o irmão queria tirar para mim. Eu fiquei surpreendido com o preço do outro, e de repente eu acordei com o meu cartão com tanto. Aí no outro dia ele: não, meu cartão de 6 foi para 18. É Deus dizendo: eu cuido hoje, eu cuido amanhã, eu cuido depois de amanhã. Dá para levantar as duas mãos? O Deus que cuidou na segunda, cuida na terça, cuida na quarta, cuida na quinta, cuida na sexta. Tem surpresa de Deus para a tua vida, meu filho. Olha para trás
rapaz, olha quem tu era, olha do Egito que Deus te arrancou. Pastor, eu fico imaginando as coisas que Deus faz na minha vida. Eu estou vivendo um momento muito intenso com Deus, e às vezes eu me pego, pastora, pensando, eu acho que agora é o auge. Deus está dizendo, rapaz, olha para trás, tu não tinha família, tu não tinha amigos, tu não tinha nada. Eu morava numa casa que não tinha rede elétrica, não tinha móveis, eu tinha só um tapete vermelho, pastor. Eu nunca lavei a casa, nunca lavei o tapete. Eu morava com ratos e baratas. Jesus pegou lá, me deu um banho no sangue do Cordeiro e disse, vou fazer, vou fazer, vou fazer, vou fazer, vou fazer, vou fazer, vou fazer. E às vezes eu vejo, não vai acabar. E disse, não, porque eu sou Deus que surpreendo todos os dias da tua... Levanta tuas duas mãos aí, irmão, por favor. Eu entrego o microfone agora eu entrego. Deus vai manifestar surpresa nova sobre a tua vida. Se prepare, o teu telefone vai tocar, a caixa de e-mail vai virar. Deus vai fazer algo novo acontecer. Se você tem 10 segundos para crer, abra a tua boca e libera o melhor glória que você puder. Libera a glória, vai. Libera aleluia, vai. Tem milagre de Deus. Caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Dominar a sanda. Eu sinto a graça de Deus na rompendo em fé. Se você tem um grito de glória, libera. O mesmo Deus que te livrou no passado, o mesmo Deus que cuidou de você no passado, é o mesmo Deus que está no futuro, te entreguei, pastor. Eis que faço uma coisa nova, presente. Farei caminhos no deserto futuro e colocarei rios no ermo. Pastora, ele está dizendo, lá eu abri o mar. Aqui eu faço algo novo, algo inédito. O que os teus olhos não viram, teus ouvidos não ouviram, o que não subiu ao teu coração, é o que Deus tem preparado para você. Pastor, qual é o segredo de viver as surpresas de Deus? Atrair Deus para o meu deserto, caminhar debaixo da nuvem. Jesus é o tabernáculo completo. A gente fala isso outro dia. O tabernáculo é a representação de Cristo no meio do povo, e só com Cristo no centro nós vamos viver o extraordinário e as surpresas de Deus. Quem sabe você entrou nesse quarto dia do sexto dia profético e você ainda não tomou uma posição. Deus está dizendo, eu quero te surpreender. Quem está pregando para você não passava 2 horas sem cheirar uma carreira de cocaína. Eu tive 4 princípios de overdose. Deus me deu muitos livramentos de pessoas que tentaram me matar, e hoje Deus me levantou no meio da nossa nação. Pastor, gente que eu admirava se tornou meu amigo. Literalmente o cântico de Ana se manifestou na minha vida. Ele tira do monturo e coloca sentado junto aos príncipes. Ele é o Deus que pode te surpreender nessa noite, ou a partir dela, se você tomar uma decisão de colocar Ele no centro. Eu pergunto uma vez, que eu já estourei meu tempo. Tem alguém nessa noite que quer entregar a tua vida para Jesus? Já tem um aqui, mano. Vem um jovem aqui cheio de Deus, dá um abraço nele. Isso, vem cá um jovem. Pastor, eu preciso da proteção de Deus. Pastor, eu preciso da provisão de Deus. Eu preciso de Deus na vida. Eu preciso tomar um posicionamento. Deus não quer o valor que está na tua mão. Deus quer a disponibilidade que está no teu coração. Se você estiver disponível para Deus, Ele vai operar o extraordinário na tua vida. Tem mais alguém nessa noite que quer entregar a tua vida para Jesus? Se tiver saído do teu lugar e vem aqui na frente. Eu preciso ser rápido. Tem mais alguém? Pastor, saí debaixo da nuvem, me precipitei, preciso voltar para debaixo da nuvem. A oportunidade é essa. Deus quer operar na tua história. Tem mais alguém aqui? Que Deus possa lhe dar uma nova oportunidade.